The Beginning After the End. Volume 8. Capítulo 320. Sem retorno para o povo. Sem retorno, também conhecido como Para o Povo, é o 11º capítulo do POV de Eli e o 320º capítulo de The Beginning After the End novel. O ponto de vista de Eli dá uma visão da situação indicada em semanas após os eventos no final do volume 7. Tudo bem, Ellen? Tedry perguntou. Afirmei com a cabeça. Dever de guarda para a tripulação madeireira hoje. Ele disse coloquialmente. O menino magro de cabelos escuros estava sentado em sua cama, calçando uma bota. Eu concordei com a cabeça mais uma vez. Já faz quase uma semana que estamos estacionados aqui, Ellen, e juro pelos Vritra que acho que não ouvi você dizer mais do que 3 palavras. Por que será? O alacriano estava olhando para mim com uma sobrancelha grossa levantada. Eu apenas dei de ombros. Tedry sorriu tolamente. Sabe, é por isso que gosto de você, Ellen. Você não me interrompe quando estou contando uma boa história. Rolus bufou de sua cama. Ninguém nunca interrompeu você contando uma boa história, Ted. Por que você nunca contou uma? Tedry parou enquanto colocava outra bota e arremessou o calçado pesado em Roluf, acertando-o bem entre as pernas. Roluf grunhiu de dor e tentou rolar para fora da cama, mas estava enrolado no cobertor. O grande garoto alacriano caiu no chão, derrubando a cama leve. Tedry ria histericamente enquanto Roluf resmungava e se desenrolava do cobertor. Eu já estava vestido com o uniforme azul e prata que me foi fornecido. Sempre fiz questão de estar acordada e vestida antes dos outros, com o cabelo preso em um nó na nuca, disfarçando seu comprimento. Pareceu fácil no início fingir que era um menino, mas quanto mais eu ficava em Eidelhol, mais difícil se tornava. Vamos lá, seu idiota. Eu disse, tornando minha voz mais profunda. Vamos nos atrasar para o café da manhã. Depois que Tessia foi capturada, pensei em usar o medalhão para voltar ao santuário. Provavelmente é o que todo mundo, especialmente Tessia, teria me dito para fazer. Então eu imaginei saindo do portal, os olhares expectantes de todos se transformando em confusão quando Tessia não apareceu. Imaginei os olhares em seus rostos quando eu explicasse que Tessia havia sido capturada para me salvar e que eu havia fugido. Então, é claro, todos eles teriam me dito que não era minha culpa, que eu não poderia ter feito nada, que eles entendiam e estavam simplesmente felizes por eu estar viva. Eles seriam gentis, como sempre foram. Eles se sentiriam mal por mim, teriam pena de mim. Eles me tratariam como uma criança. Eu não tinha um plano, não no começo, mas sabia que não poderia voltar para ele. Eu tinha visto Tessia depois que ela voltou sem meu irmão. Eu estava do outro lado naquela época, mas agora sabia o quanto Tessia estava sofrendo, o quão solitária e indefesa ela se sentia. Não. Eu não poderia voltar para o santuário sem pelo menos tentar ajudar Tessia. Afinal, fui eu que a deixei ser pega. Eu deveria ter ido com Albold, mas em vez disso, fiquei para tentar bancar a heroína. Ela é minha melhor amiga e só foi capturada por minha causa. Se eu apenas me concentrasse nos prisioneiros, como Reni avisou, não teria sido feita refém por Elijah, eu admiti para mim mesma. Eu tenho que pelo menos tentar. Eidelhol ficou mais ocupada do que um formigueiro chutado por alguns dias após nosso ataque. Usando a primeira fase de minha vontade da besta, espiei da cobertura das árvores, cuidadosa com qualquer um que vi usando mana pela cidade, já que não havia como saber se eles podiam ver as coisas de longe. Várias pessoas de aparência importante visitaram a aldeia e dezenas de novos soldados chegaram para substituir os homens e mulheres que tínhamos matado. Eu vi Elijah uma vez, encontrando-se com os visitantes da cidade e mostrando-lhes o local do ataque, mas não o vi nem Tessia novamente.
Foi um golpe de pura sorte ouvir Tedry e Roluf conversando perto da borda da linha das árvores no terceiro dia após a captura de Tessia. Eu descobri que eles eram alunos de alguma academia lacriana, parte de uma divisão de treinamento de soldados jovens. No início, a conversa era principalmente sobre o ataque. Os líderes da cidade eram chamados de Sangue Milvio. Os dois meninos estavam brincando sobre como os Milvios eram covardes, como eles seguraram metade de seus soldados para defendê-los, em vez de defender a cidade contra os insurgentes de Cateanos. Um dos guardas mais velhos bateu na nuca de Roluf e disse-lhe para tomar cuidado com a língua. Depois disso, Tedry e Roluf se afastaram um pouco do resto dos guardas, tornando ainda mais fácil ouvir. Eu tinha me aninhado em um buraco sob um arbusto frondoso e fiquei confortável. Bull estava de olho em mim nas profundezas da floresta. Os meninos alacrianos passaram muito tempo reclamando de serem mandados para um lugar tão atrasado e falando sobre como seus amigos foram a lugares como Zistier, onde a verdadeira ação estava acontecendo. Tudo parecia tão normal. Eles eram apenas dois garotos normais falando sobre coisas estúpidas e normais de garotos. Então Tedry mencionou que pesadelo fora para eles quando chegaram a Eidelhol. O homem encarregado de seu programa havia sido morto, então eles estavam apenas sendo arrastados entre os postos de guarda. Foi isso que me deu a ideia. Uma ideia maluca e estúpida, mas ainda assim uma ideia. Tedry e Roluf me seguiram até a maloca, onde cada um de nós aceitou uma tigela de aveia e leite. Depois ocupamos nossos lugares normais no final de uma das séries de longas mesas. Algum grande evento em alguns dias. Roluf murmurou com a boca cheia de aveia. Ouvi um dos escudos falando sobre isso. Tedry revirou os olhos. Sempre há algum grande evento. Provavelmente apenas outro alto sangue vindo para repreender os Milvios por deixarem todos aqueles escravos élficos escaparem. Roluf balançou a cabeça, pingando um pouco de aveia na mesa. Não, isso é algo grande. Realmente grande. Tão grande quanto sua cabeça. Tedry perguntou provocativamente. Roluf jogou uma colher cheia de aveia na mesa, respingando no uniforme de Tedry. Droga, vou levar um tapa se for para o serviço de guarda com uma mancha de aveia na minha túnica, Rol. Talvez devesse ter pensado nisso antes de abrir sua boca grande, hein? Roluf brincou, um sorriso grande e estúpido em seu rosto bronzeado. Este escudo disse mais alguma coisa sobre o que está acontecendo? Eu perguntei, minha mente acelerando. Eu não tinha visto Tessia desde que ela foi capturada, desde que ela se trocou para me salvar, quero dizer, mas eu sabia que Elijah ainda estava em Eidelhol, ou pelo menos ele tinha estado, entrando e saindo, então pensei que Tessia devia estar também. Talvez este grande evento tenha algo a ver com ela. Um anúncio. Algo a ver com Elenire. Elenoir. Eu perguntei, interrompendo Roluf. Sim, isso. Tedry fingiu adormecer em sua tigela. Não fiquem animados, vocês dois. Você sabe que eles vão inventar uma história para ser essa grande coisa, então vai ser apenas, parabéns para o sangue fulano e cicrano, eles receberão um terreno no fim da bunda de Eunire. Elenoir. E devemos aplaudir, torcer e fingir que sabemos quem eles são, continuou Tedry, ignorando a correção. Então seus olhos brilharam quando algo lhe ocorreu. Talvez seja uma execução. Eles poderiam ter capturado os dicateanos que atacaram a propriedade. Roluf bufou, cuspindo grãos de aveia na mesa. Eles derrotaram um dos retentores, Tedry. Ninguém neste pequeno remanso poderia colocar um dedo sobre eles. Ele poderia. Tedry disse sombriamente, fazendo Roluf olhar para baixo em sua veia. A mesa ficou em silêncio por um tempo. Esta não foi a primeira vez que os meninos alacrianos mencionaram Elijah, que eles pareciam ter em alta, mas com medo e atenção.
Tive muito cuidado para não fazer muitas perguntas para evitar dar dicas a Tedry e Roluf sobre minha ignorância de Alacria, que limitava minha capacidade de explorar mais a fundo para obter mais informações. Se algum dia eu fosse descobrir alguma coisa sobre Tessia, no entanto, sabia que teria de começar a correr mais riscos em algum momento. Acha que vamos comparecer? Eu perguntei, certificando-me de manter a voz mais grave que eu usei desde que entrei sorrateiramente em Eidelhol. Só se for chato. Tedry reclamou. Ele estava tentando corajosamente esfregar a farinha de aveia de seu uniforme. Talvez, como jovens soldados em Eidelhol, pudéssemos fazer uma apresentação ou algo assim. Eu perguntei hesitante. Os dois meninos não gostavam de nenhum trabalho extra, então eu sabia que eles não gostariam da ideia, mas se isso me envolvesse nesse grande evento, valeria a pena. Esperançosamente. A voz que respondeu veio atrás de mim. Acho uma ótima ideia. Todos nós nos viramos para olhar para nosso preceptor. O homem encarregado de supervisionar os soldados jovens em Eidelhol era um mago nervoso chamado Murtaeg. Ele não parecia ter muito tempo ou interesse em administrar nossos negócios, entretanto, e fez pouco mais do que nos dizer onde estar todos os dias e garantir que nossa casinha, que outrora pertencera a um dos elfos, fosse mantida em ordem. Murtaeg tinha um cabelo ruivo enferrujado, uma barba avermelhada de uma semana que não crescia uniformemente e olhos lacrimejantes que rapidamente percorreram a sala. Ei, Murt! Disse Roluf, acenando com a cabeça para o preceptor. Murtaeg olhou furioso para Roluf. Meu nome, como tenho certeza de já ter explicado várias vezes, não é Murt. Nem é Murt, hein, professor, ou qualquer um dos outros apelidos idiotas que você vive me chamando. Murtaeg. Lembre-se disso, Roluf. Com as orelhas ficando vermelhas, Roluf olhou para sua tigela vazia de aveia e ficou em silêncio. Como eu estava dizendo. Continuou Murtaeg, ficando um pouco mais ereto. Acho que a ideia do jovem Ellen é ótima. Seus olhos errantes pararam em mim por apenas um segundo antes de correrem pela sala novamente. Vou passar no feudo Milvio e combinar isso com Silas Milvio. Você sabe o que está acontecendo? Eu perguntei antes de pensar melhor. Os olhos de Murtaeg se voltaram para mim de novo, muito brevemente. Já que a ideia é sua, Ellen, por que você não coreografa uma pequena exibição para o evento? Vou deixar vocês três fora das tarefas regulares hoje e amanhã para se prepararem. O preceptor não esperou por uma resposta, mas girou nos calcanhares e marchou rapidamente para fora do salão. Tedry e Roluf estavam olhando para mim. Que foi? Eu perguntei defensivamente. Não sei se devo ficar impressionado ou com raiva. Disse Tedry, com as sobrancelhas abaixadas, mas sua boca se curvou em um sorriso irônico. Roluf tinha uma expressão profundamente pensativa, como se estivesse tentando fazer as contas mentais para saber se ele também estava impressionado ou zangado comigo. Por um lado, sem obrigações durante 2 dias inteiros, o que é uma pontuação total. Por outro lado, disse Tedry, captando o pensamento de Roluf. Temos que planejar, praticar e, em seguida, participar de uma demonstração, a ser apresentada na frente de um bando de sangues nomeados de calças chiques, o que é uma merda. Qual é o plano aqui? A voz que parecia a de Arthur perguntou. Se Tessia está aqui, só preciso me aproximar dela, respondi. Acho melhor começarmos a trabalhar. Sugere. Espere aí. Grunhiu Roluf. Eu tenho algo muito importante para dizer primeiro. Tedry e eu observamos com expectativa, ambos meio fora de nossos assentos. Roluf arrotou alto e depois soprou o gás fedorento pela mesa. Tedry chutou com força na canela e saiu correndo do grande hall, Roluf, mancando ligeiramente,
perseguindo logo atrás. Meninos, pensei, revirando os olhos e seguindo atrás deles. Apesar de estar cercada por meus inimigos, pessoas que me matariam em um instante se descobrissem minha verdadeira identidade, os próximos 2 dias acabaram sendo quase divertidos. Tedry e Roluf não eram máquinas de matar estúpidas, como eu disse a mim mesma que os alacrianos deviam ser, particularmente os guardas que morreram por minhas flechas. Para eles, toda a guerra era apenas uma espécie de jogo, uma fantasia distante e romântica. Eles foram charmosos, estúpidos e engraçados, e nós gostamos de criar a curta exposição juntos. Nenhum deles tinha marcas ainda, as tatuagens que davam aos alacrianos sua magia, então eles não ficaram nem um pouco surpresos quando eu disse a eles que não podia fazer magia também. Eu não sabia o suficiente sobre a magia lacriana para explicar minhas flechas a eles, então era mais seguro dizer a eles que eu tinha tido aulas de arco e flecha. Tedry teve a ideia de pegar emprestado um equipamento de treinamento e encenar uma espécie de batalha simulada, comigo e minhas habilidades de tiro assumindo o papel principal. Naquela tarde, havíamos feito um roteiro básico de nossa atividade. Parado no meio da clareira, Tedry avançou contra mim com uma espada de treino e um escudo. Rolei sob seu golpe e trouxe o pesado arco Alacrian para disparar uma flecha em suas costas. A flecha de treino embotada acertou dramaticamente no local exato onde a espada de madeira de Tedry estaria quando ele girou e desviou meu ataque. Depois disso, eu soltaria outra flecha que o acertaria em seu peitoral acolchoado espesso, fazendo-o cair para trás, soltar um suspiro exagerado e fingir que estava morrendo. Roluf passou correndo por ele, uma lança cega segura com firmeza com as 2 mãos. Eu pulei para trás quando ele empurrou a lança para mim, rebatendo-a de lado com meu arco. Usando a ponta da bunda, ele tentou varrer minha perna, mas eu pisei por cima e rolei pelas costas do menino muito maior de modo que acabei do outro lado dele. Deixando-me cair para trás, dei uma cambalhota reversa para colocar mais alguns metros entre nós. Em seguida, disparei uma flecha para a esquerda dele. Ele girou e fingiu desviar a flecha. Eu atirei outra à sua direita, que ele desviou também. Um movimento na floresta próxima chamou minha atenção, e a lâmina de combate de Tedry me atingiu no ombro. Ai! Tedry estremeceu para mim e ergueu sua espada. Droga! Desculpe, Ellen. Você deveria se abaixar, lembra? Esfreguei meu ombro e me afastei da floresta, esperançosa de que nenhum dos garotos alacrianos tivesse visto Bull colocar a cabeça para fora para me verificar. Desculpe, eu esqueci. Vamos de novo. Tedry balançou a cabeça enquanto Roluk sorria. Espero esse tipo de coisa de Rol, mas Ellen, vamos fazer isso na frente de toda a cidade. É melhor você não me envergonhar. Eu sorri para ele e peguei as metades quebradas da flecha de treino. Envergonhar você? Tedry, eu sou a única coisa que faz você parecer competente. Roluf, cujo rosto lentamente se franziu em uma carranca ao decifrar o insulto de Tedry, riu alto e empurrou o menino magricela, quase o derrubando. Do que é que você está rindo? Tedry perguntou a Roluf. Se eu sou apenas competente, o que você acha que o torna? Cerca de metade disso, em volume. Brincou Roluf, batendo na barriga. Asterisco, asterisco, asterisco. Fiquei surpreso com o quão nervosos Tedry e Roluf estavam para se apresentar, quando chegou a hora. Achei que deveria estar muito mais nervosa do que eles, mas uma calma imparcial se apoderou de mim desde que assumi a persona de Ellen. E me estabeleci na rotina de apenas mais um menino alacriano na adolescência. Além disso, eu realmente não me importava com a performance. Eu só queria ver qual era o grande anúncio. Nossos 2 dias de preparação transcorreram rapidamente, conforme planejamos e praticamos. As notícias de que algo importante seria revelado em Eideliol se espalharam, e houve muita conversa sobre isso, embora ninguém parecesse saber de nada específico.
Na verdade, muitos dos outros soldados alacrianos vieram nos perguntar o que sabíamos, já que estávamos participando do evento. Só podíamos encolher os ombros e mandá-los embora sem respostas. A aldeia estava muito mais ocupada do que o normal na manhã do anúncio. As carroças vinham do norte lotadas de visitantes e as patrulhas da guarda da cidade quadruplicaram. Tomamos nosso café da manhã normal com leite e aveia. Então, como não tínhamos nenhuma outra tarefa a cumprir, nós três fomos até a mansão Milvio e observamos os trabalhadores correndo para completar os preparativos. A coisa mais difícil em meu tempo em Eideliol foram os elfos. Apesar de libertar mais de 200 escravos, havia dezenas de outros elfos na vila, aqueles que pertenciam ao sangue de Milvio e viveriam, trabalhariam e morreriam na cidade como escravos. Minhas obrigações como membro da divisão dos jovens soldados não me colocavam em contato com muitos dos elfos, pelo que eu era grata, mas me sentia mal sempre que via os trabalhadores élficos correrem sob a ameaça de chicotadas, ou pior, dos guardas que os supervisionavam. O trabalho estava sendo feito em uma grande mansão no coração da cidade, agora feudo Milvio. Uma sacada quase concluída estava sendo adicionada a uma sala do terceiro andar, e grandes partes do telhado foram substituídas, já que qualquer material verde crescente que os elfos usavam parecia ter morrido sem sua atenção. Também estava sendo construído um pequeno palco na praça que dá acesso à casa. Imaginei que seria onde faríamos nosso show, embora uma parte de mim pensasse que também parecia onde um tipo de palco de execuções poderia acontecer. 2 pequenos conjuntos de arquibancadas elevadas foram construídos ao redor do palco. Provavelmente em algum lugar para os visitantes de alto escalão se sentarem, pensei, ficando cada vez mais zangada e com medo enquanto observava tudo. Em algum momento devemos ter ficado parados por muito tempo, porque um funcionário do sangue Milvio nos pegou e nos fez ajudar a pendurar tapeçarias de seda ao redor do exterior da mansão. Eles eram azuis e prateados, como nossos uniformes, e representavam árvores prateadas com uma trilha sinuosa de estrelas prateadas passando por elas contra o fundo azul rico. Logo depois, as pessoas começaram a chegar de todos os cantos da cidade. Os elfos foram agrupados e forçados a ficar na frente do palco. Havia mais do que eu esperava, e me perguntei se mais teriam sido trazidos apenas para este evento. Os soldados de alta patente, aqueles que não foram designados às patrulhas aumentadas, ficaram em volta ou atrás das arquibancadas, enquanto homens e mulheres bem vestidos começaram a ocupar os assentos. Como eu tinha propositalmente limitado minha interação além do meu pequeno grupo, a maioria dos rostos da multidão eram desconhecidos. Ver tantos não-soldados foi a primeira vez para mim, e realmente destacou o caráter estrangeiro dos alacrianos. A maneira como se vestiam, as palavras que usavam, seus costumes sociais, era tudo muito diferente do que eu estava acostumada. Tentei prestar atenção enquanto Tedra e Roluf se divertiam apontando os proeminentes alacrianos e me contando mais sobre os sangues deles, mas meus pensamentos estavam em outro lugar. Eu estava começando a temer que tivesse perdido meu tempo e arriscado minha vida por nada. Meu plano simples, chegar perto o suficiente de Tessia para ativar meu medalhão e nos teletransportar de volta para o santuário, agora parecia ingênuo e infantil. Se ela não estiver neste evento, vou embora esta noite, decidi. Roluf me cutucou com o cotovelo. Eu olhei para ele, sem saber o que ele queria. Sua atenção estava na varanda acima de nós, onde um homem e uma mulher tinham acabado de sair para o campo aberto. A multidão ficou em silêncio em uma espécie de ondulação enquanto as pessoas lentamente percebiam que o casal estava esperando. Ambos eram muito bonitos. O homem tinha cabelos curtos, loiro-mel, que brilhavam ao sol, enquanto os da mulher eram mais próximos da cor de palha recém-cortada. Ambos usavam vestes de mago azul com forro de prata. O hobby dele era mais tradicional de mago de batalha, enquanto o dela era quase como um vestido.
Eles devem ser os Milvios. O homem colocou as duas mãos no corrimão ao redor da varanda e se inclinou para a frente. Bem-vindos! Ele disse, sua voz um estrondo confiante que eu tinha certeza que eu poderia ter ouvido de nossa casa nos arredores da cidade. Para aqueles de vocês que ainda não tivemos o prazer de conhecer, sou Silas Milvio, e está é minha linda esposa Cerise. O homem esperou por um aplauso educado nas arquibancadas. Não pude deixar de notar que a maioria dos soldados não juntou as mãos para o senhor e a senhora. Como alguns de vocês devem saber, os Milvios vêm de raízes humildes. É com a bênção dos Vritra que me dirijo a vocês hoje como um alto sangue, uma graciosa recompensa de nosso Senhor, o grande soberano, por um incrível ato de coragem de nossa falecida filha, Cersei Milvio. Silas esperou novamente enquanto aplausos mais altos e genuínos explodiam da plateia. Ambos os Milvios brilharam sobre a multidão nesta demonstração de respeito por sua filha. Então foi ela quem invadiu Elshire, pensei tristemente. Aquela garota! Murmurou Tedry, embora tivesse o cuidado de manter a voz baixa para que apenas Roluf e eu pudéssemos ouvi-lo. Se ela não tivesse feito aquilo, eu ainda estaria de volta lá em casa em Alacria beijando minha namorada entre as aulas. Roluf bufou. Não minta para Ellen, Ted. Nós dois sabemos que a única garota que você beija é sua mãe. Tedry ficou vermelho no pescoço e deu um soco no braço de Roluf, mas os dois garotos foram chamados a atenção e se acalmaram com o olhar de Murtaeg, que estava parado por perto com um grupo de guardas. As conquistas da família não são a razão de estarmos diante de vocês hoje. Silas estava dizendo. Embora estejamos honrados por nossa humilde nova casa ter sido escolhida como cenário para esta ocasião verdadeiramente monumental. Silas Milvio iniciou um discurso desconexo sobre a história de sua família, gabando-se dos feitos de sua filha na guerra e de seu filho na escola em Alacria, e descrevendo a ascensão dos Milvio em detalhes desnecessários. Rapidamente ficou claro que a multidão, especialmente os visitantes bem vestidos, não estavam interessados no que ele tinha a dizer. Logo atrás dele e à sua esquerda, Cerise Milvio ficava olhando para a parte de trás de sua cabeça e, embora seu sorriso nunca vacilasse, seus olhos começaram a ficar arregalados e em pânico. Quando um homem de cabelos escuros vestindo uma túnica preta de seda tossiu incisivamente e bateu com sua bengala de ônix na arquibancada, Silas Milvio pareceu sair de um transe. Ele olhou ao redor da multidão, seu sorriso desaparecendo, então disse: Bem, sim, obrigado por sua atenção. O alto sangue alacriano lançou um olhar para sua esposa, que apenas continuou sorrindo, em seguida, voltou-se para a multidão. Tínhamos algum entretenimento adicional planejado para vocês hoje, mas, bem, posso ver como vocês estão ansiosos para descobrir por que estamos reunidos aqui, então, por que não pulamos direto para o anúncio? No silêncio absoluto que se seguiu a essa declaração, a única voz a ser ouvida foi a de Tedry enquanto ele amaldiçoava. Alguns dos guardas olharam em nossa direção, alguns sorrindo, outros carrancudos, mas foi o olhar assassino de Murtaeg que fez Tedry ficar branco como um lençol. Sem mais despedidas, é meu privilégio e honra apresentar a poderosa foice, Nico, que acaba de retornar após uma viagem de volta à Alacria com a princesa Tessira Alite de Elenoir. O senhor e senhora Milvio curvaram-se e acenaram para a multidão, em seguida, saíram de vista quando duas outras figuras saíram para a varanda. Um grito veio dos elfos parados na frente do palco quando viram Tessia. Ela parecia deslumbrante. Seu cabelo prateado foi recolhido de forma que se espalhou atrás de sua cabeça como a cauda de um pavão. Linhas escuras haviam sido pintadas ao redor de seus olhos e seus lábios eram de um vermelho vibrante. Ela usava vestes de batalha justas, feitas de um elegante revestimento de prata e um tecido esmeralda que corria como um líquido ao redor de seu corpo e brilhava como escamas de dragão.
Tatuagens rúnicas fracamente brilhantes eram visíveis na parte de trás de seu pescoço, e pelo brilho sutil de seus braços sob as vestes de batalha, imaginei que havia mais ali também. Minha mente parecia em branco e vazia, meus pensamentos substituídos por um enxame de vespas de fogo zumbindo entre meus ouvidos. Eu realmente não sabia o que esperar, mas ver Tessia acenando e sorrindo calorosamente para seu povo escravizado, vestida como uma princesa guerreira, certamente não era o que eu esperava. E o que eram as tatuagens? Algo para suprimir sua mana ou controlá-la de alguma forma? Eu não tinha ideia. Eu estava tendo dificuldade para pensar. Devo correr em direção ao prédio e ativar o medalhão? Eu poderia levar os elfos e Tessia, mas sobreviveria o suficiente para escapar? Cátil tinha evitado de alguma forma teletransportar Bilal com eles, mas isso era intenção ou sorte? Agora que a tinha vista, percebi que não podia esperar fugir com ela, pelo menos não ali, cercada por magos inimigos. Elijah, ou Nico, como Silas Milvio o chamava, ergueu a mão e os elfos ficaram quietos. A reação dos alacrianos foi silenciada, na melhor das hipóteses, enquanto esperavam para ouvir o que Elijah tinha a dizer. Hoje falo ao meu povo de Alacria e aos de Dicatem. Falo para você como uma criança de ambos os continentes. Embora eu tenha nascido no domínio central de Alacria, fui criado e educado em Dicatem ao lado de seu povo, incluindo a princesa Tessia Eralite de Elenoir, filha do falecido Alduin e Merial Eralite. Um gemido passou pelos elfos quando Elijah disse os nomes dos falecidos rei e rainha. Tessia se aproximou e Elijah passou um braço em volta de sua cintura, puxando-a para perto. Eu encarei em estado de choque Tessia, esperando pelo menos um pingo de raiva ou nojo vazasse em seu rosto. Mas o que vi foi um sorriso preocupado, embora genuíno. Elijah continuou. Hoje é um novo dia. A guerra acabou e nossos dois continentes se tornaram um só a serviço dos Vritra. O Alto Soberano deseja apenas que deixemos de lado a animosidade de nosso passado e nos unamos sob a bandeira da paz. Um punhado de aplausos educados veio das arquibancadas, mas os elfos ficaram em silêncio total. A maioria estava olhando para Tessia com a mesma confusão e traição que eu sentia. Agora, por favor, deem sua atenção à princesa Tessia. Tessia deu um passo para a frente da varanda. Seus passos pareciam trêmulos e ela rapidamente se firmou agarrando-se ao corrimão. Apesar de suas belas roupas e maquiagem, eu podia ver as sombras escuras ao redor de seus olhos, as bordas afundadas e afiadas de suas bochechas. O que aconteceu, Tessia? O que ele te fez? Meu povo. Ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Ela lançou um rápido olhar para trás, mas continuou após um aceno encorajador de Elijah. Sei que vocês estão com medo, mas quero que saibam disso, que sempre estarei, que sempre estive, entre vocês e a escuridão. Não percam a esperança. Por favor, ouçam minhas palavras. Estou diante de vocês hoje para anunciar que eu... Ela hesitou novamente, seus olhos cintilando na plateia. Desta vez, Elijah se aproximou dela e pôs a mão em suas costas. Ela se endireitou um pouco mais. Eu, Tessia Eralite, o último membro remanescente da família real, cedi o direito de governar a Elenoir. Gritos se levantaram do bando de elfos amontoados. E jurei fidelidade ao Alto Soberano de Alacria, legalmente dando a ele autoridade suprema sobre todas as terras que uma vez pertenceram à raça dos elfos. Não! Um escravo élfico gritou. Isso não pode ser verdade! Outro elfo implorou. Traidora! Um terceiro berrou. Esse grito durou vários segundos antes que os guardas entrassem e fizessem movimentos ameaçadores com suas armas, fazendo com que os elfos ficassem em silêncio. Tessia pareceu inclinar-se para Elijah antes de continuar.
Eu fiz isso em troca de suas próprias vidas. Minha amiga, embora eu mal pudesse reconhecê-la como tal, sorriu fracamente para a multidão. Vocês serão libertados imediatamente e enviados deste lugar para procurar seus amigos e familiares, onde quer que estejam. Agora foram os alacrianos que se mexeram enquanto os elfos ficavam em silêncio e atordoados. Todos os elfos serão libertados e terão um lugar ao lado do povo alacriano, como parceiros em um novo mundo. Tessia parou por um momento e Elijah se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido. Não seremos mais vistos como uma raça inferior, com medo de viajar por nossas próprias fronteiras. Eu estava balançando minha cabeça, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Os humanos de Dikaten nem sempre trataram bem os elfos, e alguns lugares em Sapin ainda permitiam a escravidão, mas humanos e elfos não estavam em guerra. Não havíamos assassinado o rei e a rainha élficos e colocado seus cadáveres em exibição. Meus punhos estavam cerrados enquanto eu olhava para Tessia, e por um breve momento, eu juro que pensei que nossos olhos se encontraram. Não havia nenhum sinal de reconhecimento em seus olhos turquesa cansados. Ela simplesmente não me reconheceu no meu disfarce, disse a mim mesma por entre os dentes. Quase tive vontade de arrancar o chapéu e soltar o cabelo, mas não me mexi. Não, eu não conseguia, nenhum de nós conseguia. Todos os presentes estavam congelados, os olhos arregalados de medo quando uma pressão diferente de tudo que eu já senti agarrou cada centímetro do meu corpo. Elijah e Tessia, junto com alguns dos outros magos alacrianos, estavam olhando para cima, completamente silenciosos. Algo estava vindo.